Então, convido ao palco o Dr. João Pedro Nascimento, presidente da CVM, para o seu pronunciamento, por gentileza. Obrigado. Bom, primeiro, eu queria desejar um bom dia para todas e para todos, agradecer à Abrasca e a todos os organizadores do evento pelo convite, dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje, orgulhoso, e, enfim, queria aproveitar esse momento de fala para não simplesmente fazer um discurso vazio, de sejam todos bem-vindos, esse é o amor que nos une e que sejamos todos felizes, né? Então, eu resolvi entregar algumas mensagens aqui que eu acho que são do interesse de todos nós que militamos nessa área, especialmente numa plateia tão preparada que dialoga com a gente frequentemente e que vai ser capaz de propor melhorias nas coisas que a gente está fazendo. Então, acho que esse é um momento aqui de troca antes de qualquer outra coisa. Quando eu fui selecionar um tema de interesse para discutir hoje aqui com vocês, eu pensei em uma dezena deles, tá? E até já deixando aqui uma provocação para o Pablo fazer ao final, no final do mês de novembro, a gente vai promover um outro encontro lá na CVM com o apoio da Abrasca, um evento conjunto, com outros temas a serem enfrentados, e aí o Pablo vai ter o gostinho de fazer aqui no encerramento um convite a todas e todos, com o apoio do Pedro Castellari e do João Mansal. Mas o que eu queria, estava refletindo, quais são temas recentes de intervenções regulatórias da CVM no campo das companhias abertas que a gente podia discutir. Aí eu primeiro pensei no tema das assembleias, porque é um tema que eu gosto muito, acho que a gente fez mudanças importantes, mas está posta a regra, né? Aí depois eu pensei no tema das OPAs, que é uma super novidade, da qual a gente está muito satisfeito, porque a gente conseguiu, de fato, fazer uma modernização ali, trazendo mudanças relevantes para o tema da OPA para o aumento de participação, sistematizando melhor as OPAs facultativas, promovendo um melhor aproveitamento dos quórums nas deliberações das tentativas de realização de ofertas. Eu tenho uma frase que o Pedro gosta, que é o seguinte: a OPA de cancelamento de registro é uma saída honrosa de uma festa, que é a festa do aumento de capital no meio do ambiente das companhias abertas, é a festa da companhia aberta, né? A gente também tem que ter o caminho de saída da festa. Então, a gente também tentou sistematizar melhor ali o procedimento de cancelamento de registro. Aí eu fiz várias reflexões outras e tinha 1 milhão de assuntos que, graças a Deus, a gente já conseguiu fazer em tão pouco tempo, 2 anos e meio de muita mudança e melhoria regulatória. Mas tem um que eu acho que é o favorito para a discussão de hoje, porque ele não está pronto. E o que significa dizer que ele não está pronto? Significa dizer que ele está em consulta pública e que a gente está aberto a promover melhorias. E eu vejo espaço para melhorias. Curiosamente, ontem eu tive uma audiência na agenda oficial com o Tiago do Demarest, que está até aqui hoje, e aí eu estava trocando ideias com ele, ele falou sobre esse assunto aqui, eu falei, caramba, olha, tem pontos interessantes na sua fala. Eu também já escutei outras e outros aqui, trazendo outras questões que me foram muito provocativas. Então, vamos falar um pouquinho do fácil, que de fácil só tem o nome, tá? A discussão e a profundidade intelectual que ele pode trazer é complexa, mas o objetivo é tornar o uso do mercado de capitais mais fácil. Cabe a todos nós transformar essa ferramenta mais acessível aos usuários, e aí a gente ajuda o mercado de capitais a cumprir a sua função econômica essencial, que é aproximar os tomadores dos poupadores, os emissores dos investidores. É um pouco sobre isso, fácil. Começo fazendo um registro tradicional de que as opiniões que serão expostas aqui não necessariamente traduzem a visão da autarquia. A despeito de eu ser o presidente da casa, a fala que vai ser feita aqui é de minha inteira responsabilidade. Qual que é o problema que a gente está tentando resolver com o fácil, pessoal? É um problema filosófico que há anos o mercado de capitais tenta enfrentar, que é o desenvolvimento entre nós de um mercado de acesso. Tema longe de ser trivial, inclusive discutido também em várias outras jurisdições. Na semana retrasada, teve um encontro na Malásia de todos os Growth and Emerging Markets vinculados à IOSCO sobre o que eles chamam de pequenas e médias empresas, né, os PMEs. No Brasil, como é que essa questão se coloca? Ela se coloca da seguinte forma: o nosso mercado de capitais é cada vez mais profundo e cada vez mais largo.
E a gente entende que isso ainda é pouco perto da potência que o nosso mercado de capitais tem. Então, primeiro, olhando para a borda de baixo do mercado de capitais, nos últimos anos, a gente teve aí o fortalecimento muito grande da ferramenta do crowdfunding, né? A gente hoje tem quase 70 plataformas registradas na CVM, e nos últimos 6 meses, os valores captados por meio de estruturas de crowdfunding cruzaram a barreira do bilhão, que é uma novidade inimaginável há alguns anos atrás. Não coloquei aqui, mas é justo dizer que a securitização também promoveu um papel fundamental nas ferramentas de captação para as pequenas e médias empresas. E esses 2 instrumentos têm uma característica interessante, que é você auxiliar a captação de recursos pelo emissor não registrado. Se, de um lado, a gente acha que isso aqui foi super legal, já antecipando uma tendência para quem acompanha a agenda regulatória da CVM, a gente pensa que, inclusive, o crowdfunding ele pode dar mais um passinho e, eventualmente, a gente pode ampliar e estender um pouquinho mais esses limites. Hoje, os limites do crowdfunding estão aqui naquela lógica de que os participantes que vierem a captar recursos por meio das plataformas não podem ter uma receita bruta superior a 40 milhões. E a gente fala que as captações individuais não podem cruzar a barreira dos 15 milhões. Talvez seja o momento de aumentar um pouco isso, e também para quem acompanha as nossas rotinas, sabe que a criptoeconomia que tenta ser aderente ao mercado de capitais, hoje tem dialogado muito de perto com o crowdfunding, em grande parte por conta de uma interpretação recente que a nossa SSE, liderada pelo Bruno Gomes, que é um dos nossos melhores servidores, deu no ofício circular 4 e 6 da SSE, e aí a gente entende que o crowdfunding pode ali ser uma ferramenta poderosa para a gente trazer essa turma para dentro do mercado regulado e ainda ampliar as formas de captação ali naquele instrumento. Mas o que eu queria dizer com vocês aqui, antes da gente passar para os próximos slides? O mercado tradicional, ele ainda tem algumas complexidades que a gente tem a pretensão de endereçar. A primeira delas é que um estudo feito recentemente pela Deloitte, junto com a B3, mostrou que, a depender do volume das captações feitas em ofertas do mercado tradicional, essa tentativa de captação de recursos ela pode consumir até 5% do valor captado, com advogados, assessores, auditoria e todos os demais passos inerentes ao esforço de captação. E a gente entende que esse valor pode sim ser reduzido, sem diminuir comissão, remuneração, etc., mas eventualmente pensando de forma criativa como é que eu preencho esse ato entre os 15 milhões, que é o limite máximo da captação pelo crowdfunding, e os 500 milhões, que é um número que a gente reconhecidamente entende que é um número que torna viáveis as operações por meio do mercado de capitais tradicional, especialmente quando a gente pensa nesse parâmetro do 5%. E aí, o que a gente quis? Será que dá para desenvolver isso de maneira criativa, tentando manter a rigidez, segurança e previsibilidade do mercado de capitais, mas concedendo alguns descontos? Porque o mercado tradicional ele tem milhões de razões para ser mais oneroso sob o ponto de vista do custo regulatório. E ali a gente fala da necessidade do registro do emissor, a gente fala de regras da regulação padrão do mercado de capitais em relação às obrigações periódicas e eventuais. Bom, isso aqui é só para mostrar que o crowdfunding ultrapassou 1 bilhão. No mercado tradicional, eu podia falar um pouco aqui, mas eu não vou pregar para convertido sobre o que são as companhias de categoria A e o que são as companhias de categoria B. Tá? Eu podia falar para vocês um pouco de um dado estatístico que eu gosto de dizer, que a gente tem no Brasil quase 700 companhias abertas registradas na CVM, mas dessas, apenas 415 efetivamente têm ações listadas na B3. Então, se de um lado eu quero atrair mais emissores e mais participantes registrados para dentro do mercado de capitais, de outro lado, eu não quero que essas pessoas sejam simplesmente registradas na CVM. Eu quero que elas sejam registradas na CVM,
mas também realizem as ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários. Daí até já antecipo que tem gente que critica aquela janela temporal de 24 meses que a gente colocou no Fácil, porque o cara entra no Fácil e a gente cobra que ele, em até 24 meses, faça a oferta. Porque, de fato, se for para simplesmente admitir mais registrados, será que a gente está cumprindo o nosso papel enquanto regulador do mercado de capitais? E será que essas pessoas que estão aqui acessando o mercado de capitais estão fazendo o uso adequado da ferramenta? Então, essa é uma provocação que eu já trago aqui para vocês de pronto. Então, vamos lá. Qual é a lógica? Precisamos endereçar essa distância existente entre a borda de baixo, que usualmente se preenche pela securitização e pelo crowdfunding, e essa borda de cima, que utiliza o mercado de capitais pela ferramenta tradicional, e aqui vocês fechem os olhos e imaginem ali a 160 e seguintes, a 80, e aquelas regras que vocês conhecem de cor e salteado. Quais foram as tentativas passadas que o Brasil fez para, de alguma maneira, endereçar esse ato, esse gap, esse intervalo? Bovespa+. Eu vi o Fernando ali no fundo e vi vários outros queridos amigos da B3. Todos nós, de alguma maneira, celebramos a tentativa do Bovespa+ no passado. O que era a tentativa do Bovespa+ no passado? No final das contas, o que o Bovespa+ fez foi, acima de qualquer outra coisa, conceder um desconto na taxa da B3. Era isso que o Bovespa+ fazia de mais absoluto, né? E aí dava ali um período de 7 anos para que as companhias que entrassem naquele segmento efetivamente se fortalecessem e pudessem entrar por completo ali naquele cenário dos participantes. Conversei com a Flávia Mouta, pedi uma cola e fiz um estudo para a gente apresentar um negócio bacana para vocês, de quantas foram as companhias ao longo do tempo que estiveram aderentes ao Bovespa+. E eu vi que, no final das contas, eu esqueci de botar os anos na borda de baixo. Estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos e contassem 2024 para trás. Posso pedir esse favor para vocês? Tá. Então, eu queria dizer para vocês que, historicamente, o maior número de participantes que a gente teve no Bovespa+ foram 17. Mas, de verdade, só saíram 2 ofertas dessa iniciativa. Será que ela deu certo? Será que a gente só quer botar a pessoa naquele segmento e não incentivar ela a verdadeiramente fazer a oferta? Me parece que a gente não pode repetir os erros do passado, né? Então, só para mostrar para vocês que aqueles 24 meses são importantes. Lembrando que, em um dado momento, e o Pedro e o João Mansal estão aqui para não me deixar mentir, o João Dacioli pode confirmar, a gente estava discutindo a ideia da oferta ser subsequente no sentido de aperta um botão e aperta o outro. Bom, então bota 6 meses, bota 12, 24 é o máximo que a gente, de maneira segura, conseguiu chegar e sem ferir as nossas convicções. Bom, já que eu dei o nome, os 2 participantes que chegaram a fazer as ofertas foram a Senior Solution, que até mudou de nome, agora eu já não lembro exatamente como é o nome dela, e a Nutriplant, e, no final das contas, elas acabaram fazendo isso subsidiadas por um programa de apoio do BNDES. Aliás, mais um tema. O Fácil não pode ser interpretado isoladamente, sem que, junto dessa proposta regulatória, a gente pense também na 135 Light. Vocês já devem ter escutado essa expressão. Na nossa proposta de agenda regulatória para os anos de 2024 e 2025, e a gente está brincando com isso e tentando botar de pé e ajustar essa máquina desde 2022, a gente quer fazer também algumas flexibilizações nas normas referentes ao mercado organizado, para ver se a gente consegue ter um mercado organizado focado num segmento de pequenas e médias empresas, que aqui no Brasil, por conta do marco legal das startups, foram chamadas de companhias de menor porte. O que a gente está fazendo hoje é regulamentar o marco legal das startups do ano de 2021. E aí o marco legal das startups trouxe 2 dispositivos novos para a lei das SA. Sem ter a pretensão de ler aqui para vocês, foi delegada para a CVM uma competência para regulamentar condições facilitadas para o acesso das CMPs, companhias de menor porte. Primeiro, trouxeram para a gente a possibilidade da gente fazer uma dispensa da instalação do Conselho Fiscal. Aí a gente fez um estudo tremendo,
uma análise de impacto regulatório. Quem tiver interesse pode consultar o material, ficou disponível, foi realizado pela ASA. E a gente viu que esse não era o principal custo de observância que mexeria no interesse das pessoas em serem ou não serem companhias abertas. No final das contas, o custo disso aqui é 10% da remuneração dos administradores das companhias abertas. E aí a gente ficou com a seguinte reflexão. Nos casos em que o conselho fiscal é importante, 10% parece um custo importante, parece um custo relevante para você manter o sistema de freios e contrapesos da governança corporativa funcionando de maneira adequada. E nos casos que ele não é relevante, muitas vezes ele sequer está instalado, então esse custo não se aplica. Então, assim, a gente foi também chegando à reflexão que, no caso das companhias de menor porte, a remuneração dos administradores também é menor. Então, nelas também o custo do Conselho Fiscal já é menor do que funciona o custo do Conselho Fiscal nas grandes companhias. Quem tiver interesse em ler o estudo, está super interessante. E a gente chegou à conclusão de que esse não era o caminho. Dá um trabalho danado fazer atividade regulatória de forma responsável, porque é como se você estivesse cobrindo uma pessoa comprida com um cobertor curto, porque você quer facilitar a vida do emissor. Aí você puxa o cobertor para cima, aí você descobre o pé e desprotege o investidor. Aí você puxa o investidor para baixo e descobre a cabeça, e aí, de novo, de alguma maneira, vulnerabiliza a ideia de simplificar a vida do emissor. No meio do caminho ainda tem os intermediários. Então, assim, não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Obrigatoriedade de intermediação da instituição financeira. Fizemos isso, e quem tiver ideias mais criativas do que as colocadas, por favor, a consulta pública está aberta. Flexibilizamos outras tantas coisas. Esse último quesito aqui, quanto à forma de realização das publicações. Essa foi a primeira coisa que a gente fez quando chegou na CVM, foi editar a Resolução 166, para dispensar aquelas publicações feitas em jornal, e eu fazia sempre uma piada que era basicamente o seguinte, que se você quiser contar um segredo para alguém, publica no DO, né? Porque, assim, o DO ele é uma excelente ferramenta para publicações de decretos, exonerações, investidura em cargos públicos, mas para comunicação corporativa é só um custo que você coloca nas costas das companhias. Esse não faz sentido. Por que as companhias não podem se comunicar por meio de publicações virtuais, internet, aplicativos? Eu ainda penso, e isso eu já coloquei por escrito várias vezes, até na minha tese de doutorado, que num futuro muito próximo vai existir um repositório de informações absolutamente digital, e é por lá que a gente vai se comunicar em relação a milhões de coisas, liquidação, transferência de participações, valores imobiliários, etc., comunicações corporativas, e aí lá você sinaliza quais são as companhias do seu interesse, baixa no teu telefone. Isso é uma coisa perfeitamente possível de enxergar para os anos que estão por vir. Bom, o 294B traz o limite dos 500 milhões, traz aqui algumas questões que a gente podia fazer para flexibilizar o registro do emissor, distribuição pública, obrigação periódica, eventual. Deixa eu só tentar pensar um pouquinho. Então, assim, estamos comprometidos na agenda de simplificar a jornada do investimento. Open Capital Markets na veia. Open para quem? Aumentar o tamanho do mercado de capitais, incluindo mais emissores, e essa é uma proposta para incluir mais emissores. Open para quem? Incluindo mais investidores. A gente tem feito milhões de iniciativas tendentes a empoderar e proteger as pessoas físicas. Eu acho que isso ficou bastante claro ao longo desses 2 anos e meio. E open para quem? Para as infraestruturas. A gente entende que tem espaço para melhorar a qualidade do serviço prestado, etc., sempre com segurança, previsibilidade. O olhar disruptivo, essa palavra disrupção, não significa que você precisa romper e negar o passado. Você pode somar as coisas boas do passado com iniciativas novas. Enfim, esse é um regime experimental. A gente vai testar as lições que o Fácil é capaz de passar para todos nós. Aquilo que a gente estiver aprendendo, que a gente perceber que merece um outro encaminhamento, a gente tem a expectativa de corrigir e melhorar ainda no curso desse regime experimental. Gosto de dizer que eu não queria que vocês olhassem para o Fácil sozinho, porque ele precisa estar plugado num ambiente de mercado secundário, um mercado organizado light. Então, a 135 Light precisa ser aqui também discutida em mais detalhes. Essa classificação como CMP é uma classificação móvel, então é interessante uma coisa que poucas pessoas observaram.
das companhias já registradas hoje, algumas delas podem eventualmente querer baixar para CMP. Outra coisa interessante, isso é um absurdo? Não, isso é certo. Por que eu vou criar condições melhores para um novo ingressante do que para as pessoas que já estão colocadas aí? Guardadas as devidas proporções, é quase que aquele sistema de contratação de telefone móvel que você faz com determinada companhia, que oferece condições melhores para os novos assinantes do que para aquele assinante que está lá há 20, 30, 40 anos. As condições têm que ser iguais. E a gente entende que esse rótulo ele é móvel, ele não substitui aquelas categorias A e B que eu aqui de início mostrei para vocês e que, se por algum motivo vocês quiserem, a gente aprofunda, mas só de olhar aqui eu já vejo que tem gente que conhece isso aí de trás para frente. Eu não quero soar óbvio e gastar os meus minutos com temas que eu acho que podem ser mais provocativos. Então, assim, isso é flexível, isso é móvel. Então, ele pode ser CMP, pode deixar de ser CMP, pode voltar a ser CMP. A gente está dizendo que a obtenção do registro implica na obrigatoriedade da realização de uma oferta de distribuição de valores mobiliários em até 24 meses, tá? Isso é importante justamente pela ideia de que a gente não quer simplesmente ter mais registrados, a gente quer ter mais oferta, e a gente entende que esse é o uso adequado do mercado de capitais. Enfim, trouxemos ali algumas flexibilizações no cumprimento de obrigações periódicas e eventuais, especialmente no que se refere à questão da questão do ITR, a flexibilidade no tema da auditoria. O número também está errado aqui, galera. É 665 menos 328 igual a X. Tá? Eu só queria dizer, ainda bem que eu faço, depois você entrega, não vê a versão final. Mas é o seguinte, tem 667 companhias abertas. 338 não se enquadrariam no crowdfunding. Então, assim, tem um gap nas existentes que a gente precisa até ajustar, que são as que já podem usar isso aqui. Posso fazer um pedido para vocês aqui, com muita humildade? Bate uma foto aqui no QR Code e ajuda na consulta pública. Tem tanta gente inteligente aqui que pode ajudar, então tenho certeza que vocês vão fazer críticas construtivas. O Caio está cheio de crítica ali, ele é dureza, rapaz. Mas a hora de fazer as críticas é agora, enquanto a norma não está posta. Depois que ela estiver posta, a gente vai conviver com ela. Pode ser? Descontos regulatórios. Então, assim, essa é uma abordagem que nunca foi adotada no Brasil. A gente nunca tentou desenvolver um mercado de acesso por meio da concessão de descontos regulatórios. A gente nunca fez isso. Então, na realidade, assim, esse é um jeito novo, corajoso de enxergar esse tema e que também tem algumas polêmicas. Porque aí tem gente que fala assim, você tinha que ter descontado ainda mais, porque o fácil ficou muito perto do padrão tradicional da 400, que agora é a 160. Aí eu falo, quais seriam os descontos adicionais que você teria dado? Responde na consulta. Porque também tem que ver se eu tenho poderes para dar esses descontos, né? Às vezes a CVM não tem competência para dar determinados descontos que as pessoas pretendem que ela dê, porque ela não foi, em tese, autorizada pelo 294A e B. Para além disso, a gente tem que pensar também se a gente quer fazer aquilo que eu chamo de disrupção extremista. Eu não quero romper o que dá certo, eu quero melhorar. Eu não quero negar o que existe. A CVM existe há 48 anos. Nosso mercado de capitais é cada vez maior, mais forte, mais sólido. Vamos manter o que funciona e aprimorar os pontos que a gente puder fazer, respeitando o passado e honrando as pessoas que passaram por lá. Bom, então, assim, a substituição do freio é um tema que eu acho que é super legal. O formulário fácil, de fato, é mais fácil. O nome do fácil, tá para contar para vocês, é um acrônimo. Eu estava estudando o Jobs Act, aí eu falei assim, a gente precisa de mais acrônimos no Brasil. E a gente tem feito vários, né? Aí tem o CRIA, tem o Fácil, aí agora vai ter em breve o Evolua, que eu vou deixar o Pedro contar isso para vocês, e cada um desses acrônimos tem uma razão de ser para comunicar uma determinada mensagem. A mensagem central aqui é que é mais fácil acessar o mercado de capitais para as companhias que têm uma receita bruta anual inferior a R$500 milhões.
E isso tem que ser mais fácil, justamente porque essas são as companhias que a gente quer ver crescer e se desenvolver. Eu trabalhei bastante no passado com mineração e outros temas típicos do modelo regulatório que na Austrália e no Canadá eles chamam de junior companies. As junior companies nesses dois países, o que faz com que elas sejam empresas menores é o fato delas não estarem em estágio operacional. Não foi essa a abordagem regulatória do Brasil. A rigor, todas essas companhias estão em estágio operacional, só que a receita bruta delas ainda não cruzou uma determinada barreira que as tornaria grandes o suficiente para poderem, de forma completa, assumir as obrigações do mercado. Fizemos a redução dos quórums de OPA aqui para essas companhias. Então, assim, aquele 2/3 que a gente utiliza aqui, a gente colocou em maioria. A gente tem poderes para fazer isso. Se vocês tiverem alguma outra ideia criativa, coloca na consulta pública. Enfim, simplificamos para o emissor a questão do registro automático, as dispensas obrigatórias, o formulário fácil, simplificamos o procedimento para cancelamento de registro. Para as ofertas, fizemos essa temática de uma simplificação para você não ter que seguir o pacote completo da 160, e a gente dispensou ali os ITRs, fizemos isso numa janela semestral em vez de trimestral. Também trouxemos algumas ideias interessantes para as ofertas de dívidas destinadas para os profissionais, e aqui é legal da gente valorizar uma mensagem convergente que a gente tem com o Ministério da Fazenda. A CVM e o Ministério da Fazenda trabalham juntos e olham para o Brasil para uma mesma direção. E a gente recebeu algumas sugestões interessantes da Secretaria de Reformas Econômicas, numa pauta que é importante para eles e para nós, que é uma pauta de redução do custo do crédito corporativo. E aí a gente trouxe a possibilidade de ter uma forma ainda mais simplificada de captação de títulos de dívida por meio do fácil, e até a brincadeira que eu falei foi, desde que destinadas aos investidores que estão preparados para assinar a Big Boys Letter, que é o sujeito que, eu não quero ter auditoria. Se você for pensar, a auditoria serve para proteger o investidor. Se eu faço uma determinada operação pelo mercado de capitais, que perfeitamente poderia ser conduzida por meio do mercado de crédito tradicional no ambiente bancário, distribuo uma debênture para 2 destinatários grandes, capazes de assumir os seus riscos, faz sentido eu impor o custo e a obrigatoriedade dessas pessoas terem uma auditoria nessa contratação? Eu estou escolhendo por todos eles, pelos emissores e pelos investidores? Será que esse é o papel do regulador? Ao mesmo tempo, será que é o regulador que tem que dispensar a auditoria num caso como esse? Não, ele autoriza que você assine uma Big Boy Letter. Eu assumo o risco aqui e dispenso. Eu tenho 2 minutos, então... Eu falei quase tudo que eu queria já. Bom, na parte das ofertas eu também já falei, isso aqui era a parte que eu falei agora há pouco da mexida do crédito corporativo para acomodar a visão do Ministério da Fazenda. Outra coisa, a gente botou o limite global para as captações feitas dentro do fácil a 300 milhões, mas acho que isso está muito óbvio na regra, não preciso falar aqui. E 300 milhões dentro de uma janela temporal de 12 meses. Então, significa o seguinte, que se eu quiser fazer 3 de 100 milhões, eu posso, 6 de 50 eu posso. Eu só não posso, dentro de 12 meses, cruzar mais do que seriam os limites máximos de 300 milhões por ano. Gastei exatamente os minutos que você me deu. Tá? Queria agradecer a oportunidade e pedir muito com carinho que vocês contribuam para a consulta pública, porque esse é um bebê que a gente está vendo gestar, que vai gerar mais companhias abertas no Brasil daqui a 3, 5, 10 anos. Isso aqui não tem efeito imediato. Isso aqui vai ficar
para as gerações que estão por vir. É uma abordagem corajosa, e aí, nesse esforço corajoso, a gente pede que vocês complementem as ideias que foram trazidas enquanto a consulta pública está aberta. A CVM será super, vamos dizer o seguinte, contemplativa e respeitosa, e vai ser assimilativa em relação às sugestões que vierem no contexto da consulta pública. É isso. Obrigado por tudo, foi um prazer.